Olá, meu nome é Cláudia Comaru. Aqui estamos eu e Janaína Leite, psicólogas, membros da ABM Luto e também membros do Comitê de Espiritualidade da ABM Luto. A ABM Luto, que é a Associação Brasileira Multiprofissional sobre o Luto, nós temos como missão desenvolver, divulgar conhecimento, ampliando as práticas no contexto de perdas em luto no nosso país. E dentro da ABM Luto, nós temos os grupos de trabalho, o Comitê de Espiritualidade da ABM Luto, que tem como intenção, tem como norte entender a espiritualidade no processo de enfrentamento ao luto, e a espiritualidade sendo pensada como uma dimensão humana, como crença, no sentido de busca de sentido, nessa direção de entender os valores, por meio de um caminho que pode ser de práticas espirituais, mas que também pode ser por meio da religião. E nesse sentido que a gente nutriu o projeto Espiritualidade, Religiões e Luto, que tem como objetivo conversar com diferentes líderes religiosos e entender como o contexto de perdas e luto se dá por meio de diferentes religiões e pensar, quem sabe, aproximações, distanciamentos em diferentes compreensões, em diferentes práticas religiosas. E nós abrimos hoje esse projeto com a participação da mãe Cláudia. Então, eu vou apresentá-la formalmente, a Yalorixá Cláudia de Oiá, Cláudia Maria O de Souza. Ela é presidente da Associação Cultural Rosas Negras, que desde 2013 realiza um trabalho de preservação e resgate da cultura afro-brasileira, com foco no combate ao racismo e à intolerância religiosa. A Cláudia Maria ela é psicóloga, educadora social, pós-graduada em naturologia. Foi presidente e conselheira do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Guarulhos, o CONPIR, e é atuante nas políticas públicas, delegada de matriz africana da Defensoria Pública de Guarulhos, representante do Fórum Nacional das Culturas de Povos Tradicionais pela Fundação Palmares, integra o Fórum Interreligioso da OAB, recebeu a menção honrosa da Universidade de Guarulhos em reconhecimento à sua atuação em defesa dos direitos humanos. Uma edição da trajetória da mãe Cláudia. Mãe Cláudia, eu agradeço muito pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade ofertada ao Comitê de Espiritualidade, à ABM Luto. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade de estar aqui, podendo fazer essa troca, e agradeço principalmente em nome dos meus ancestrais por ter essa oportunidade de visibilizar a nossa oralidade, de visibilizar a nossa cultura e trazer um pouquinho dela para que possa cada vez mais diminuir os pré e preconceitos, né? Isso é muito importante, essa conversa, essa roda de conversa. Eu só posso expressar gratidão por esse acolhimento. A gente que agradece. Bem, para começar então, né, essa prosa, esta boa prosa, a primeira pergunta que a gente organizou no comitê foi: o que é a morte para a sua religião? A morte para os povos de matriz africana tem um contexto extremamente especial. A morte não é o fim, é só uma passagem, né? Nós não acreditamos no fim, nós acreditamos que nós voltamos para a nossa verdadeira morada, nós voltamos para o braço de Olodumare, ou seja, do grande Criador, né? E cada um conhece ele pelo nome, dependendo da região, mas ele é um só. Uns chamam de Deus, outros de Jeová, Jafé, nós, iorubanos, chamamos de Olodumare, né? E para nós é essa certeza que voltamos ao colo do Pai e que é só uma paredinha,
sabe? Nos separando, mas eles estão ali do outro lado, olhando por todos nós, nos trazendo a sua sabedoria sempre, né? Através dos oráculos, porque aqueles mais velhos que viveram uma vida plena, uma vida de muitas grandezas, de muitos conteúdo, esses continuam sempre na nossa vida, né? Esses, é, quando vão para o Orum, né, que é os céus, eles nos traz, através do jogo de búzios, sempre o seu conhecimento. Então, não há o fim para nós, nós sempre temos contatos, né? Diferente daqueles que vão prematuramente, né? Aqueles que acabam indo antes da hora. Esses nós acreditamos que eles fizeram uma passagem, mas vão voltar de novo para poder ter nova oportunidade de aprender. Mas aqueles que tiveram uma vida plena e deixaram uma família que leve o seu legado, ele jamais vai ser esquecido e sempre vai ser. Nós sempre vamos querer ouvir a participação dele na nossa vida, é sem fim. É assim que nós olhamos a morte. Não sei se eu fui clara, se deu para Foi, contribuir. foi. Me veio uma curiosidade, né, quando a senhora menciona a morte prematura, né, o contexto de morte prematura. Existe uma carga emocional diferente se a gente for comparar nas religiões de matriz africana a morte prematura a uma morte esperada, uma morte natural? Como que é visto? Olhando pela parte espiritual, Uhum, não é muito diferente, porque nós uhum, sabemos que uma passagem, que não conseguiu de alguma forma concluir a sua missão, né? uhum, Dentro desse corpo, dentro dessa matéria, e que ele volta para o Orum, para os céus, para ser preparado um pouco melhor para voltar para essa terra. Então, a gente sempre tem um contexto de um recomeço. Sempre uhum, está ali chamado recomeço, né? É, e quanto ao o mais velho, não, né? O mais velho, ele ainda tem essa interligação, mas olhando pelo um viés psicológico, né? Eu pego esse lutamento dos povos de matriz africana e trago no construto de extrema acolhimento, esse acolhimento que os povos de matriz africana têm, ele que o povo de matriz africana vindo para o Brasil, né, num contexto extremamente negativo, né, porque ele veio sequestrado, ficou aqui em condição escravizada, e isso tudo foi apagado porque ele foi obrigado a expressar uma cultura que não era dele, então ele não conhecia. Então, ainda é muito difícil para aqueles que vivem da diáspora brasileira, né, trazer esse total, porque as casas de axé de matrizes africana, elas não foi criada num sentido de religião, mesmo porque essa palavra, no certo, não nos define, mas por veias jurídicas nós temos que nos encaixar nela, né? Quem sabe no futuro a gente não consiga ter outra expressão para a nossa fé
que é diferente, né? Religião é uma coisa e fé é outra totalmente diferente. Então, nós vemos matriz africana na sua grande expressão de multiplicação, de expressão várias, né? Porque são vários dialetos, várias etnias, vários. é, Traz-se cada ensinamento cultural de uma forma diferente, mas não todo igual, porque é aquele contexto, né? Falam-se diferente, tem jeito diferente, mas todo mundo compra no mercado só. Então, no fim, acaba se sendo tudo igual. Então, nesse olhar mais voltado à ciência, eu como gostaria que não houvesse essa lacuna. Nossa, a coisa seria tão melhor, né? A gente com olharzinho científico de psicólogo que passamos, que vemos aí esse mundo, a sociedade adoecida e o sistema de luto está no sofrimento da sua grande maioria, porque aquilo que não é compreendido não é entendido, né? Então, se você não vivencia com grandiosidade, o negócio te consome, né? A coisa acaba te deteriorando. Mas é assim que nós vimos. Eu, quando conheci toda essa expressão de matriz africana, porque também faço parte desse ceifamento, né? Eu me eu falei, é isso. O buraco que está aqui dentro, que nada preenchia, era isso, né? E eu fico muito feliz de poder trazer essa expressão e trazer esse resgate, não só para mim, mas para todos da minha família. E aqueles que querem, né? Trazer o seu autoconhecimento da sua cultura, das suas raízes. Outra pergunta que a gente separou aqui, Mãe Cláudia, com relação aos rituais fúnebres. Então, de entender como for possível, né, explicar, porque é isso, a gente está num grupo leigo, né, uma comunidade leiga, de maioria leiga, como que são os rituais fúnebres, né, nas religiões de matriz africana, possíveis diferenças, talvez, de uma tradição para outra, enfim, o que for possível, né, trazer. Eu espero conseguir me expressar o mais claro possível dentro essa invisibilidade que existe dentro de matriz africana. E, por favor, se vocês ficar com dúvida de alguma coisa, me podem me falar, porque são extremas lacunas, né? Que, infelizmente, a gente encontra em algumas situações cada vez maior. Mas o luto, né, o como nós lidamos com isso, a nossa cerimônia de, de matriz africanas é, é um contexto extremamente acolhedor. Quando os nossos mais velhos, porque nós acreditamos que nós temos que viver até o amadurecimento, né? Então, sempre são os nossos mais velhos, no caso daqueles que são ceifados da vida maturamente, acaba sendo uma coisa mais tranquila, né? Um ritual bem mais tranquilo, não tão aprofundado quanto dos mais velhos, né? Porque nós acreditamos que eles vão voltar e um dia eles vão ter um ritual completo, né? Então, não por eles ter menos merecimento de forma nenhuma, mas sim por eles, né, ainda não ter concluído a sua missão aqui na Terra. Então, para aqueles que vai maturamente, a gente faz um pequeno ritual
muito simples, não leva dias como os que os mais velhos, mas assim mesmo eles são lembrados, e a nossa menção sempre a eles é que eles vão voltar e que eles consigam terminar a sua missão e que eles voltem na mesma família. Né? E que seja agraciado na mesma família, e se não for essa a condição, que a família que ampare ele possa é, ajudá-lo, né, a concluir a sua missão. Então, o ritual para o mais novo é dessa forma, um ritual pequeno, após fazer o sepultamento, né, porque aqui as leis no Brasil não deixa ser como na terra-mãe, né? Então, após o sepultamento normal, como todos, ele os povos de matriz africana é, voltam para a casa de Axé, que, como eu disse, estava começando a falar no outro bloco, que as casas de axé elas foram criadas para devolver a humanidade para os povos é, negros, porque houve o grande dia 13, né? Mas o 14 nós vivemos até hoje, que deu a liberdade, suposta liberdade para esse povo todo, mas não deu nenhum tipo de subsídio para que eles pudessem sobreviver. Né? Eles não tinham direito a trabalho, eles não tinham direito à moradia, eles não tinham direito a nada, né? E seguindo o sistema de controle, né, da época, o Brasil e existe essa carta até hoje nos Estados Unidos que o Brasil tinha cerca de 100 anos para poder é, embranquecer, né? E isso não foi possível. Não foi possível, mas não pelo sistema, não foi possível pela fé desse povo, né? Porque essa casa de Axé, então, ela é criada pelas mais velhas que tiveram, assim, uma grande potencialidade de humanidade, e essas mais velhas conseguem conversar com a liderança da época, que, por sinal, dentro da comunidade era o padre, e esse é, com um, algum tipo de reparação, dá a elas o direito de vender os quitutes na rua, né? Quitute esse que um deles é conhecido mundialmente, que é o famoso acarajé, né? Para nós é acará, acará que é o bolinho de fogo, né? Acarajé, jé é comer, então ficou a palavra que as nossas ancestrais anunciavam na rua. Acará para comer, né? Acarajé. E é conhecido assim até hoje. Então, dentro dessa formatura de elas expressar o seu trabalho e entre outras oportunidades que existem histórias mil que não é contada, elas conseguiram a potencialidade de ajuntar um pequeno conteúdo de apropriação de terras, né, para construir então os seus lares e acolhendo a todos que assim precisava, e assim foi criado a casa de Axé, porque a palavra Axé significa tudo de bom, né? Tudo de bom. É simplesmente quando você quer desejar uma coisa de bom para outra pessoa e para si mesmo, a palavra Axé é a que completa.
né? Então, assim são criadas as casas de axé, não para algum tipo de culto religioso, mas para devolver à humanidade, a um povo que não tinha direito a ter pai, a ter mãe, a ter irmão, a ter tio, porque isso foi negado. A prole do negro era tratada que nem a prole de um cavalo, né? Era vendido e pronto. Isso não tinha. Então, as casas de axé entram, por isso que nós somos tratados de mãe, pai, irmão, carinhosamente, devolvendo a nossa humanidade e nos dando uma esperança a mais. Então, dentro do rito, né? Eles voltam a essa casa de axé e dentro de 24 horas é reverenciada essa pessoa que se passou prematuramente, né? Pedindo para que ele volte dentro da família, e uma família boa, que a próxima passagem dele que ele consiga fazer tudo aquilo que que foi obstinado para ele, né? Tudo aquele que pode tornar o espírito dele em um espírito forte, em um espírito de um guerreiro, em um espírito que honra Olodumare, que honra o dom da vida. É isso. Então, são apenas 24 horas que nós passamos dentro da casa de Axé, louvando e a nossa louvação, o jeito da gente se comunicar com a ancestralidade que leva os nossos pedidos até os céus, ao Ludumare, é cantando e dançando. É cantando e dançando. Então, quando a gente começa com cânticos de de dor, porque de qualquer forma é um ceifamento, né? A gente começa com um canto de dor e acabamos terminando com um canto de possibilidades para essa alminha que se foi, né? Então, a gente vivencia o luto no seu aspecto de enfrentamento mesmo. Foi, né? Não conseguiu tudo, é triste, mas tem possibilidades de voltar e ser um ser maravilhoso, né? Que entre. Assim é o do mais novo. Agora, do nosso mais velho, eu vou tomar um pouquinho de água, porque eu vou falando e a minha boca vai secando. Acho que é coisa de velho, gente. A gente vai ficando velho, vai pegando esses negócios. Cada uma já tomou aqui um copo, pois É, é isso é mesmo. isso. Pois é, toda hora vocês vão ver eu molhando um pouquinho a boca, porque não é nem uma questão de sede, vai fazendo um ressecamento, sabe? E, mas é velhice, antigamente não tinha isso não. Mas tudo bem, eu estou totalmente harmoniosa com a minha idade, eu acho até que é a minha melhor fase. Isso não é uma reclamação, são os fatos que vai acontecendo, né? É, agora, já os mais velhos têm um rito de 7 dias, de 3 a 7 dias, né? Depende muito da postura desse mais velho, o que que ele queria também, né? Então, é de 3 a 7 dias. A grande normativa é 7 dias, mas tem também o de 3 dias, que começa-se da mesma forma pelas leis, né, do Brasil, faz o velório, né, enterra-se, que hoje o velório está sendo cada vez mais rápido, né, gente? Não tem mais esperar o parente que vai vir de longe, não tem mais nada, né? Tá a hora, pronto e acabou. O mais rápido possível, né? Não dá nem tempo de você se despedir ali direito, mas tudo bem, né? Ainda bem que a gente tem outro jeitinho de honrar isso tudo, né? E aí
após o sepultamento, nós voltamos novamente para a casa de Axé e nos unimos desta mesma forma. Primeiro, né, os ritos de lamento, né, daquela perca, daquela passagem, porque o luto sempre é uma separativa, e uma separativa sempre tem dor, né? Então, o primeiro dias, esse lamento, mas no decorrer do dia, aí vai se contando tudo que aquele ser fez nessa terra de bom, de ruim também, porque a gente tem que falar da pessoa no seu total, e nós somos divididos entre positivo e negativo, né? E essa é a nossa escolha para a vida toda, sempre no equilíbrio. E a gente vai falando sobre isso e vai cantando sobre isso, porque os cantos iorubano também fala desse rito de passagem, a qual eu tenho a honra de ser uma filha de Oiá, e os filhos de Oiá têm muito a ver com esses ritos de passagem, porque está dentro de um dos itãs, ou seja, da história iorubana, que Orixá Oiá começa a fazer os axixês, que são o enlutamento dos povos de matriz africana, pelo grande amor que sentia pelo seu pai, né? Então, é ela que começa a trazer essa ritualística, um orixá, ou seja, uma força da natureza que rege o tempo, que rege o vento, que rege o movimento, né? Então, é muito incrível hoje poder estar aqui com vocês falando sobre esse momento a qual eu tenho orgulho de ser desse orixá, essa mensageira que leva o meu pedido ao Lodumare há todos esses anos, e eu quero dar de encontro com ela quando chegar a minha hora, e que não seja agora, que tenha muito tempo aí pela frente. Mas seguindo nossos ritos de passagem, é, depois, quando vai chegando um pouquinho mais para o final, a gente vai trazendo as honrarias, né, para essa essa passagem que foi feita e como é as nossas honrarias. Todas as comidas que essa pessoa gostava de comer em vida, a gente é servido para a comunidade, né? E tem alguns ritos fúnebres mais internos, que é do jeito que a gente trata a nossa ancestralidade, é, essa troca, essas alminhas, como todo mundo chama a gente de matador de galinha, de bode, dessas coisas. Mas esse era o jeito que os ancestrais faziam a sua louvação à sociedade, porque esses animais que nós sacrificamos, que no certo nós não deveríamos comer carne de açougue, porque nós não sabemos como aquela alminha foi sacrificada, se ela foi rezada, se foi encomendada, se aquela carne vai nos fazer bem. Entendeu? Então, a carne que nós usamos são a carne que nós rezamos, que nós encomendamos, que aquela alminha não vai em vão, que ela leve o nosso recado aos céus e que aquele alimento possa nos fazer bem, aquele alimento possa nos ajudar a poder prolongar a nossa vida e escolher o caminho certo. É desse jeito que os povos de matriz africana podem comer um ser que existe um certo tipo de vida, né? Tudo na natureza nós devemos respeitar. E é dessa forma. E é triste
ter o entendimento que a sociedade tem um olhar a isso totalmente diferente da sua realidade. Mas é por isso que momentos como esse são extremamente valiosos para nós, né? E dentro disso a gente tem esse rito todo especial, cheio de magias e de comunhão entre a sociedade durante 7 dias. Se eu for ficar aqui falando dele com a sua expressão riquíssima, nós vamos levar dias e dias, mas quem sabe podemos ter mais oportunidade de conversar, né? Esse mais ou menos uma expressão assim muito por cima do nosso rito de passagem. Bem, Cláudia, eu tenho uma pergunta. Quem são as pessoas que participam desse rito? São a comunidade, de uma forma geral, religiosa? Ali, ou tem uma restrição, né, de pessoas, só os familiares, né, que perdeu o seu ente querido. A senhora falou da questão do alimento, né, de ser oferecido depois ali para a comunidade. Quem são as pessoas que fazem parte, né, desses 3 ou 7 dias aí, né, de rituais? Ô, minha querida, é, como eu disse, a Casa de Axé, ela foi criada para poder agregar aqueles que não tinham nenhum tipo de subsídio de vida, né? Então, assim foi criada grandes famílias, né? A Casa de Axé sempre tem muita gente, né? E fora esse resgate que está sendo construído, né? Agregando aqueles que sentem esse chamado, né? Que é algo mais que é conhecer. Então, a Casa de Axé é esse local que foi construído dentro dessa maneira. Então, é uma família muito grande, Poxa, sempre vai ser numerosa e eu fico muito feliz, né, de ser assim. Mas entre os parentes, né, que os parentes consanguíneos, no caso, que aceitam, né, o rito de vida do daquele que se passou, porque diferentemente de África, aqui no Brasil é conhecido como religião, e isso já suprime um pouco o contexto do resgate histórico-cultural, né, de um povo, né, porque é essa linha, não a linha religiosa no seu grande aspecto, porque nós não podemos sucumbir a essa palavra, porque essa palavra não pertence à nossa crença. Religião vem do verbo aramaico, que significa religar. E nós não temos que se religar àquilo que nós acreditamos que é nossa essência, sabe? Então, cai dentro disso. Então, aqui no Brasil, né, a gente precisa, é, aquele que fez a passagem, que a família aceita, é muito mais tranquilo, né? Agora, aquele que fez a passagem, que não tinha assim uma boa construção, por causa de tantos preconceitos dentro do Brasil, né? Esse racismo cultural que, infelizmente, em vez de diminuir, tem propagado cada vez mais, né? E acaba se tendo essa dificuldade, muitas vezes, até na hora de enterrar o falecido, a gente não conseguir, de fato, fazer a cerimônia, começar nessa cerimônia adequadamente, porque os parentes acabam não deixando, né? Porque o falecido não deixou tudo por direitos escritos, nós temos que avançar ainda muito dentro desse contexto. Mas
o povo da comunidade de matrizes africana, eles não se sentem não parente por não ser consanguíneo, né? Aí é que aumenta mais o negócio. Tem até aqueles que falam que é, se dão melhor com os parentes da espiritualidade do que até com os parentes consanguíneos, né? É triste falar isso, né? Eu gostaria que fosse um total, né? Mas, infelizmente, dentro dessa construção extremamente problemática, né? Que essa construção do Brasil foi um contexto de uma catástrofe em cima da outra, né? Eu vou entendendo, né? E aí eu quero até que a senhora me corrija aí se eu estiver entendendo errado, quando a senhora fala da questão que não é uma religião, né? Mas o quanto que foi por meio dessa possibilidade, né, de colocar a palavra religião, que vocês vão conseguindo ao longo desses anos. Porque se a gente pensar numa escravidão, não faz tanto tempo assim, né, que saiu, né, no dia 13. Então, vai se encontrando este caminho para se ter a sua própria identidade enquanto um povo, né? Enquanto uma cultura, né? Então, ainda precisamos, sim, com certeza, mãe Cláudia, avançar muito em relação a isso, né? E eu acho que aí a senhora é uma das figuras importantes que vai encabeçando, né, essa luta aí, sem dúvida. E aí a gente quer entender um pouquinho mais, assim, depois desse ritual, né, de despedida, de pode ser até 7 dias, com todos aí, né, dentro dessa casa, sendo muito bem-vindos aí para poder participar, como é que vocês compreendem o sofrimento do enlutado, né, daquelas pessoas que fica, que pode ser o parente, o consanguíneo ou o escolhido, né, que é aqueles que a gente escolhe para ser o nosso irmão, a nossa mãe, que fica enlutado com a falta, né, dessa pessoa que é tão querida, tão amada. Então, assim, vocês têm algum tipo de acolhimento nesse pós, ou não, ou isso é algo que acontece mais orgânico ali dentro da comunidade? Como que isso é feito hoje? Então, como nós temos uma compreensão diferente, né, da passagem, geralmente aquele que fica, filhos, especialmente, cônjuge, né, esses que são mães, pais, né, esses que Sim, são mais aproximados daquele que fez a passagem. Dentro desses ritos de cerimônias, eles estão sempre na posição de aqueles que recebem, né? Eles estão na posição de troca, então eles vão estar sempre no lugar mais privilegiado, eles vão estar sempre com todas as atenções para eles, dentro desse rito inteiro. E isso não se para aí. Esses ritos de passagens, eles são cuidados é, após um mês, após 3 meses, após 6 meses, após um ano, após 3 anos, após 7 anos, após 14 anos, após 21. Sempre vai ser lembrado. Então, a família sempre vai ser acolhida, nunca vai ser esquecido. O olhar dos povos de matrizes não coloca aquele que se fez a passagem dentro de um quadro de esquecimento. E os seus familiares estão sempre protegidos dentro dessa comunidade, porque a comunidade sempre se acolhe. Nós levamos, como existe um rito iorubano que se diz: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Filhos de um são filhos de todos.
Você entende? Então, é a palavra comunidade e esses ritos de passagem é justamente para que a família nunca fique só, nunca fique sozinha, porque tem sempre essa coisa, e que sempre seja honrado aquele que se passou, sabe? Então, não, o sistema de dor, como eu disse, existe, porque é sempre, né? Um Forte aí, né? forte, mas nós temos uma outra leitura, uma outra visão da espiritualidade quanto a esse ceifamento que existe. Nós não temos a mesma leitura cristã, por exemplo, né? Não existe nada. Existe algumas religiões que é extremamente parecida com a nossa, muito parecida, como o judaísmo. Eles fazem dessa, quase dessa mesma forma, eles vão para a casa da pessoa, ficam lá durante alguns dias e ficam tendo essa mesma, né, envolvimento familiar, oral, né, nesse contexto de ligação à fé, à espiritualidade. Os budistas também são assim. Bom, para ser sincera, quase que todas as nações que conseguiram não consumir o grande domínio é, da Santa Inquisição, né? Essa é a grande verdade. Os budistas, os hinduístas, essas que não conseguiram ser é, dominada, elas têm essa mesma passagem muito parecida, talvez do mesmo nome que nós se referimos ao Criador, com palavras diferentes, sabe? Jeitos diferentes, mas sendo um só sentido, porque ele é único. Temos algumas, sim, algumas religiões que são extremamente parecidas, como eu faço parte do interreligioso no Brasil, que é a União das Religiões pela Paz. Então, eu tive a honra e a oportunidade de interagir com vários líderes religiosos extremamente amorosos e ter essa troca, né? E fico muito feliz de saber de tudo isso. Me aprofundei, lógico, nos estudos um pouco mais para saber de algumas, mas fico muito feliz que existe esse olhar dentro de outras fé também. Então, nós vamos entendendo aí que esse cuidado ao longo de todo esse tempo é de toda essa comunidade, então, né, mãe Cláudia? Não é uma questão ali, talvez, né, de um grupo onde tem uma liderança maior dentro da casa, não, é toda a comunidade que está envolvida, né, dentro dessa casa, que é essa grande família que vai cuidando desses enlutados ao longo de tantos anos aí. É muito lindo poder ouvir, viu, mãe Cláudia, a senhora falar, muito gostoso também. Pena que a gente tem um tempo, né, Cláudia, para cumprir aí, porque senão a gente ficaria tranquilamente um pouquinho mais aí, né? Mas eu gostaria que a senhora, né, se a senhora quisesse deixar uma mensagem para as pessoas enlutadas que vão ter a oportunidade de estar assistindo esse vídeo depois, né? A senhora fique à vontade. Ai, eu novamente quero expressar o meu agradecimento em nome de toda a minha ancestralidade e todas as comunidades de matrizes, porque é tão importante você estar aqui dialogando com um olhar científico, né? Pensando que a própria ciência, há anos atrás, né? Muitos anos atrás, nos tirou essa possibilidade, né? Porque a própria ciência disse que não existia alma,
né? E só uma liderança poderia cuidar disso. E, infelizmente, nós todos somos filhos da natureza, todos nós somos filhos da natureza, todos nós somos interligados com a natureza, somos frutos desse barro, né? Todos nós, cientificamente já comprovado muitas coisas, como a terra-mãe é na África, sobre a nossa interligação é, é, de como eu posso trazer a nossa ligação de células humanas, vamos se dizer assim, né? E dentro desse contexto que a ciência nos traz, né, dizendo nesse apagamento de ódio, nesse apagamento de um querer ser melhor do que o outro. A ciência comprova que a pele branca, os olhos claros é mutação, e se é mutação, né? Todos nós somos filhos de um Criador só. Todos nós somos filhos de um grande ser supremo, e ele é único e absoluto para todos, né? E a, a expressão mais que contesta isso com sua magnitude é o fato de todos nós, independente da situação financeira, da sua escolha de fé, independente de qualquer tipo de situação, todos nós nascemos da mesma forma, vivemos da mesma forma e morremos da mesma forma. Isso é significado que nós somos frutos de um só Criador. Então, seguindo um contexto assim, eu gostaria de deixar aqui para todos que vão ter a possibilidade, né, de nos assistir, e desde já eu agradeço a escuta ativa de todos, pedindo para que fazendo realmente uma reflexão bem inteira, bem constante, olhando para o seu próximo como a si mesmo, desejando realmente para o seu próximo como a si mesmo. E aqui eu me apodero, né, das palavras que todos, na sua grande maioria, conhecem, que é honrar o seu próximo como a si mesmo, né? Que é honrar a pai e mãe, que é isso que nós de matriz africana fazemos. Nós honramos a nossa ancestralidade. Nós honramos pai e mãe, né? Nós honramos aqueles que vieram primeiro e que, de uma certa forma, se sacrificaram para a nossa presença e manutenção aqui nesse espaço. Então, o sistema de perca é muito grande, e essa perca, para nós de matriz africana, não tem um contexto maior na passagem, mas tem um contexto maior dentro de uma sociedade que nos impossibilita de ter vários ganhos, e quem não tem ganho só tem perca. Quem não tem ganho vive numa grande enlutamento diário de não posso trabalhar, não posso processar a minha fé, não posso é, honrar a minha cor, não posso vestir da forma a qual eu me entendo, como expressar a minha natureza. É sobre esse, para mim, psicologicamente falando, é um lutamento, sim, de grande preocupação, porque é isso que tem corrompido e destruído, levando a sociedade, na sua grande maioria, com extremas doenças que começa no mental,
e deságua pelo corpo, porque não existe o equilíbrio da alma. É esse contexto de lutamento que eu me preocupo muito, sabe? Aquilo que não pode, aquilo que não deve, aquilo que não é respeitado. Então, para as pessoas que esse contexto tiver a oportunidade de ser dividido, eu peço somente que amorosamente acolha o seu próximo como ele é. E eu espero, sinceramente, que o seu próximo também faça a mesma coisa com você, porque esse é a grande amorosidade do Criador foi criar todos nós como irmãos. E eu quero aqui já agradecer novamente essa oportunidade de poder conhecer vocês duas, mesmo que seja assim, né? Dessa forma, mas quem sabe o grande Criador possa nos dar a oportunidade de se abraçar, porque nós de matriz africana, a gente gosta de fazer essa troca de calor humano, né? Na época do Covid, eu quase que adoeci, né? Nós de matriz africana que tem esse negócio de dançar com a energia sagrada, de abraçar a energia sagrada e fazer essa troca com os irmãos, sente muito essa falta, então a gente gosta disso. Muito obrigada por essa oportunidade incrível de poder falar da nossa vivência, né? E eu espero ter conseguido ser um pouquinho transparente, clara nas minhas respostas, dentro do nosso diálogo. E se ficou alguma coisa aí que eu possa dar um pouco mais de esclarecimento, fiquem à vontade. Nós que agradecemos aqui, né, em nome da comunidade, né, da Associação ABM Luto, do Comitê de Espiritualidade, né, a sua disponibilidade, disposição de estar aqui conosco, né, podendo ter essa conversa tão gostosa. Então, muito obrigada. Né? E nós informamos aí para quem estiver assistindo esse vídeo que possa estar, né, seguindo no Instagram, no YouTube, né, a Baby Luto. A gente vai compartilhar uma série de vídeos falando um pouquinho sobre luto, religiões, espiritualidade, e quem tiver interesse, né, lá a gente compartilha bastante material, tá? Muito obrigada, mãe Cláudia. Eu que Obrigada, agradeço. Cláudia. Obrigada. Axé, axé. Ai, Muito Sheila. obrigada. E a vocês. Excelente, foi uma excelente manhã. Que o dia de vocês continue tão quão tranquilo e abençoado. Axé.